Romanos capítulo 7, versículo 16 e 17. O texto diz assim: Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Amém, queridos? A gente vai orar mais uma vez, tá bom, gente? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós nos colocamos agora na sua presença, só que dessa vez, Pai, nós queremos ouvir a tua palavra, Senhor. E nós pedimos ao Senhor que nos auxilie, que nos ajude, que o Espírito do Senhor abra o nosso entendimento, meu Deus, para que de fato a gente possa compreender a tua palavra, Senhor. Principalmente no dia de hoje, que nós temos um desafio tão grande, Senhor, meu Deus, Pai, que é entender aquilo que está escrito. Ajude-nos, Pai, e que a palavra seja bênção na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, a gente vem estudando Romanos já faz muito tempo já, e é interessante isso, porque a gente vai avançando e parece que quanto mais a gente avança, mais profundo fica, entende? Nós estamos diante hoje, a gente vai estudar textos hoje que são de uma profundidade, irmãos, assim, que é difícil até mesmo de compreender, tá? Então eu vou andar muito pouco hoje aqui, tentando fazer compreensível aquilo que eu vou ministrar, porque eu não vou fugir, querido, e tentar passar por cima, não vou. Esses dias, ontem e hoje, né, eu tive um tempo muito grande para estar lendo, eu tive que ler muita gente, tentando entender o que Paulo diz aqui, vendo o que eles dizem e tentando achar um ponto em comum com os comentaristas, mas é muito difícil, irmãos. E aí você entende a complexidade do texto e a profundidade, porque é raro você encontrar dois estudiosos que cheguem ao mesmo consenso em relação ao texto, né? É interessante isso. Então a gente vai tentar trabalhar o texto, querido, de uma forma que, se Deus permitir, fique compreensível a vocês, tá bom? E não fique tão pesado, porque realmente o texto é difícil. E eu quero que você tenha consciência disso. Nós estamos aqui, eu vou falar isso mais tarde, nós estamos mergulhando em águas profundas, irmãos. Águas profundas. É a forma que eu tenho para descrever o que nós estamos estudando aqui. Então vamos lá. Começando do 15, mais uma vez, do 15, versículo 15, ele diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Aí, ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então vamos relembrar, querido, o que Paulo já disse a respeito desse homem que ele vem descrevendo, tá? Desde o versículo 14 ele vem descrevendo esse homem, é uma descrição. O que foi que ele já disse? Ele disse que esse homem ele é carnal, tá? Que esse homem ele é vendido sob a escravidão do pecado, e como consequência dessa situação, o que ele faz, o que esse homem faz, ele não entende e não aprova, tá? Na verdade, o que ele quer fazer, ele não faz, e odeia aquilo que faz. É uma forma de você de sintetizar aquilo que Paulo já disse. Esse homem é um homem carnal, esse homem é um homem que foi vendido sobre a escravidão, debaixo, né, da escravidão do pecado, né? E como consequência dessa situação, o que ele faz, ele não entende e não aprova. Na verdade, o que ele quer fazer, ele não faz. E aquilo que faz, ele odeia. Se percebe que essa é a situação desse homem. Foi assim que Paulo descreveu ele até agora. É uma situação delicada, é uma situação complicada, e quase todos os comentaristas trabalham arduamente para tentar descobrir quem é esse homem, né? Qual é a situação desse homem, porque nós já colocamos aqui, eu não posso dizer que ele é alguém que não é regenerado, porque o que Paulo coloca aqui não pode se aplicar a alguém que não é regenerado,
mas também a gente já disse que ele não pode ser alguém regenerado, porque alguém regenerado não pode ser carnal, vendido sob a escravidão do pecado. Então, quem é essa pessoa e que situação é a vida dessa pessoa? A maior parte dos comentaristas se atém a isso, tentando encontrar uma resposta. Nós temos, isso é preocupação, é lógico, tá? Mas a gente vem tentando expor ao texto, lendo aquilo que o texto diz e tentando interpretar sem manifestar opiniões pessoais. É assim que a gente vem tentando lidar com o texto, queridos, tá bom? Então vamos lá. Apresentada a situação desse homem, agora Paulo faz duas deduções a respeito dessa situação, tá? Veja, ele descreve o homem no versículo 14, né? Ele fala desse homem, depois do versículo 15 e no versículo 16, ele explica aquilo que ele disse, né, no versículo 14, e agora, no 16 e no 17, ele vai fazer duas deduções a respeito da situação desse homem. A primeira dedução está no versículo 16, a segunda no 17. Então vamos olhar aqui a primeira dedução, tá bom, gente? A primeira dedução é: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Essa é uma questão lógica, tá bom, gente? O fato desse homem lamentar as suas ações e não as aprovar, significa claramente que ele concorda com o que a lei diz a respeito delas, tá? Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, entendeu? Então ele está praticando algumas ações, mas ele não concorda, ele odeia aquilo que ele está fazendo. Isso significa, diz Paulo, que ele consente com a lei, né? Que a lei é boa, na verdade. Então ele concorda que a lei é boa. Ele sabe que o que a lei diz é verdadeiro e é bom. Consequentemente, isso significa que a opinião desse homem sobre a lei é que ela é essencialmente boa e correta em todas as suas exigências e em todas as suas condenações. Essa é a primeira dedução. Eu não gosto do que eu faço e consinto, na verdade, né? Concordo que a lei, confesso que a lei é boa. Esse consentir aqui, eu tenho um sentido de confessar, né? Mas tem um outro sentido que eu vou tratar daqui a pouco. Mas de confessar, eu não gosto do que eu faço, né? O que eu faço eu não quero e eu consinto, confesso que a lei é boa. Está aqui esse homem dizendo a lei é boa, tá? Essa é a dedução. Agora vamos lá. Vamos olhar a palavra consinto. Essa palavra é interessante, né? Ela, já falei, ela tem o sentido de dizer eu confesso que a lei é boa, né? Mas ela também, a raiz dessa palavra significa falo junto com, né? Falo junto. É como se esse homem estivesse falando junto com a lei. A lei é boa, eu concordo com ela. É mais ou menos essa ideia. Eu concordo com isso, eu aprovo isso, né? É como se esse homem estivesse dizendo o simples fato de que eu condeno o que faço e com isso estou condenando o que a lei condena, significa que eu estou de acordo com a lei. Quer dizer, eu estou proclamando que a lei de Deus é boa, é excelente. É isso o sentido de consentir. Agora veja, querido, a gente precisa levantar uma questão aqui. Por que o apóstolo fala dessa maneira? Por que ele faz esse tipo de dedução? E aí a gente já vai trazer uma resposta, mas como eu já disse em outras ministrações, o objetivo de Paulo não era meramente expor a sua experiência, como muitos têm estudado o texto apenas por essa perspectiva das experiências do apóstolo. Mas o objetivo de Paulo não é apenas expor a sua experiência, não é isso que ele está interessado em fazer, tá? Seu interesse era provar algo concernente à lei. Todo o capítulo 7 foi escrito com a intenção de corrigir a perspectiva totalmente errada que os judeus tinham a respeito do ensino de Paulo. Tá? Então, por que Paulo faz isso aqui, na verdade? Né? Por que ele faz essa dedução? O que ele tinha em mente, na verdade? A primeira resposta é, a intenção era mostrar que a lei propriamente dita não era a responsável pelo seu fracasso na prática. É simples isso, irmãos, tá bom?
essa dedução quando Paulo diz assim, olha, ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, ele tem a intenção de mostrar que a lei não é responsável pelo fracasso dele. Ele está dizendo, o problema não é a lei, não é a lei. Quando Paulo diz, querido, eu faço o que não quero, ele está admitindo que a lei não é responsável pelo seu pecado. Ele sabe e ele concorda que a lei é boa e que ela não é responsável pelo seu modo de viver. Então, por que ele está dizendo essas coisas? Por que ele está trazendo isso à tona? Porque ele estava sendo acusado por alguns opositores de que ele dizia que a lei era pecado. Os opositores de Paulo, por onde ele passou pregando o evangelho, dizia que Paulo pregava que a lei é pecado. Nós lemos isso, irmãos, aqui mesmo no capítulo 7. Que diremos, então? Que a lei é pecado? Essa era uma acusação que se fazia contra a pregação de Paulo a respeito da lei, entende? Então, ele está dizendo aqui, ele está justificando aqui essa dedução, na verdade, se faz nesse sentido, por causa da acusação que era feita contra a pregação de Paulo a respeito da lei. A segunda razão, querido, é que ele também era acusado de dizer que a lei se tornou morte para ele. Também está lá no versículo 7, né? Versículo 7, eu não lembro aqui o versículo. Não, eu não peguei essa questão da... Peraí, que diremos então? Que a lei é pecado? Não. Aí, o outro texto que tem a mesma pergunta é... Então, 13, então aquilo que é bom se tornou morte para mim? Tá? Eram acusações que eram feitas a respeito da pregação de Paulo. Tá? A respeito da pregação de Paulo sobre a lei, né? Porque ele pregava sobre graça, porque ele pregava sobre a justificação pela fé, e aí ele batia em relação à lei, ele dizia que a lei não foi dada por Deus para salvar, não foi dada para santificar. As pessoas entendiam errada a pregação dele, e aí passaram a acusá-los, tá, por causa disso. Porque eles não entendiam o que Paulo estava pregando, eles acusavam Paulo de maneira irresponsável. Então Paulo está respondendo a essas perguntas, querido, e dizendo que seja qual for, ou quem for o responsável por esse fracasso na prática, né, não era a lei. A situação desse homem, não importa quem ele seja, a situação desse homem, né, não era a responsável por essa situação, não era a lei. Ele não estava nessa situação por causa da lei. Tá? É isso que Paulo está interessado em mostrar a nós aqui. E por último também aqui, para mostrar que o seu ensino a respeito da lei não envolve crítica alguma à lei em si, muito menos uma condenação da lei. Então você percebe que o tempo todo Paulo está fazendo uma defesa da lei. Ora, se faço o que eu não quero, concordo, consinto ou confesso que a lei é boa. A lei é boa. Pronto. Ele está defendendo a lei. E é lógico, está defendendo a sua própria pregação. É interessante isso, porque ainda hoje, quando a gente passa a falar sobre a doutrina da justificação pela fé, somente pela fé, que o homem só é salvo por causa do sacrifício de Jesus Cristo, que não há obras no homem suficiente para que ele mereça a salvação, querido, essa é uma pregação muito criticada hoje, muito mal entendida, entendeu? É sempre dois caminhos que se tem quando se prega sobre isso, quase sempre, né? É aquilo que a gente chama de antinomismo, é a ideia de que, já que eu sou salvo, já que as minhas obras não importam mesmo, então eu posso vir da forma que eu bem entendo. Esse é um caminho, tá? E o outro é entender mal o uso da lei. É entender mal o uso da lei. É impressionante como isso acontece, querido, no nosso meio, ainda hoje. O problema dos opositores de Paulo, querido, era a doutrina da graça. Eles diziam que essa doutrina não passava de um ataque à lei. Você quer ver uma coisa interessante? Em Romanos 3,8, olha a maneira como Paulo se dirige aos judeus, falando da acusação que os judeus faziam a respeito da sua pregação. Olha só, Romanos 3,8. Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos? Você percebe? O que ele vai dizer aqui era o que as pessoas diziam a respeito da pregação de Paulo. E o que elas diziam? Façamos o mal para que nos venha o bem. Era essa a acusação da pregação, a respeito da pregação de Paulo. Eles diziam que a pregação de Paulo levava o homem a pensar isso. Nós vamos fazer o mal para que tudo vá bem. Lembra lá? Onde abundou o pecado,
superabundou a graça. O pecado se manifestou de uma forma, a graça veio de maneira avassaladora. A ideia é, né, a gente vai continuar pecando para que a graça continue a se manifestar cada vez mais. Essa era uma das acusações com relação à pregação de Paulo. Eles diziam que Paulo estava facilitando a pregação, a mensagem, para atrair seguidores e com isso ter algum tipo de retorno financeiro. Quando na verdade, queridos, eles não entenderam de forma alguma a mensagem de Paulo. Isso tudo é tratado, tudo isso que eu estou colocando aqui é tratado no capítulo 6 e nós tratamos disso exaustivamente. Irmãos, eu estou com o propósito de editar todas as minhas mensagens de Romanos 6, criar uma playlist só para ela, em ordem cronológica e arrumar o que está lá. Está bagunçado no YouTube, eu queria organizar isso, mas quando eu penso, chega a me dar assim, uma fadiga na alma, porque é trabalhoso demais. Mas eu vou fazer isso, porque eu tenho essas pregações sistematizadas, irmãos, minuciosa a respeito dessa acusação que era feita sobre a pregação de Paulo. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, na verdade, é que a sua pregação da salvação pela graça e da justificação pela fé somente não é uma crítica à lei, né? Ele considera a lei boa. Não há nada de errado com a lei. É como se ele estivesse dizendo, em nenhum sentido o fracasso desse homem se deve à lei. Ele não está nessa situação por causa da lei. O ponto principal aqui, querido, é que o apóstolo continua tratando da lei, do que a lei pode fazer, do que a lei não pode fazer, do lugar da lei na economia, no esquema e no plano da salvação. Ele está fazendo uma defesa da lei. É o que Paulo continua fazendo. Ele está usando a experiência dessa pessoa que ele descreve aqui, que a gente ainda não chegou num consenso de quem seja essa pessoa, né? Então ele está usando essa experiência. Alguns dizem que ele está usando a sua própria experiência para mostrar isso. Não sei se é bem a experiência de Paulo. O que nós vimos no versículo 7 até o 13 era a experiência de Paulo. O que nós temos aqui, eu não sei dizer exatamente se é a experiência de Paulo, tá bom, gente? Então vamos avançar um pouquinho aqui. Essa foi a primeira dedução, querido. Novamente o texto. Ora, se faço o que eu não quero, concordo com a lei que é boa, consinto com a lei que ela é boa. A segunda dedução, versículo 17, e aqui é onde está as águas profundas. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em... Esse texto é um texto difícil. Ele é difícil de entender. E é possível que a explicação desse texto piore ainda mais a situação. Não é fácil. Não é fácil. Eu trouxe aqui 3 grandes comentaristas bíblicos. Douglas Moo, esse camarada escreveu um calhamaço, praticamente 2.900 páginas de um comentário de Romanos. Eu trouxe o comentário que ele fez a respeito desse versículo 17. Eu trouxe também, se der tempo eu vou ler os 3 comentários, eu trouxe também o comentário de Charles Rodger. Esse camarada é simplesmente alguém que o Lloyd Jones diz que é um dos melhores comentaristas que já existiu. Então não é pouca coisa, tá bom? E eu trouxe também Calvino, né? O comentário de Calvino a respeito desse versículo 17. E estou trazendo aqui 3 figuras muito conhecidas, muito respeitadas no mundo acadêmico, no mundo cristão, e para mostrar a vocês como que é difícil o texto, e nenhum dos 3 concordam entre si. É já que eu chego lá, tá bom, gente? Bom, eu diria a vocês, querido, aqui sim, aqui nós estamos mergulhando em águas profundas, tá bom? Aqui é águas profundas, irmãos. Olha, aparentemente, parece que Paulo está dizendo algo improvável, mas não é só improvável, né? Ele está falando algo muito perigoso. E o que ele está dizendo? Parece que Paulo está dizendo que ele não é o responsável pelas suas ações, ou que o homem descrito por Paulo aqui não é o responsável pelas suas ações. Novamente, neste caso, quem faz isso não sou eu. É o que ele diz. Ele é carnal, vendido à escravidão do pecado, entende? Não faz o que quer,
Não faz aquilo que ele acha certo, mas aquilo que ele detesta, isso ele faz. Essa é a descrição desse homem. E ele está dizendo aqui agora que, já que ele concorda que a lei é boa, ora, o que eu faço eu não entendo, eu não quero. Concordo então que a lei é boa, confesso que a lei é boa. Bom, já que eu concordo, nesse caso, já não sou eu que estou fazendo isso. É o pecado em mim que está fazendo isso. Essa é a situação, querido. Essa é a situação. E eu gostaria de tratar disso com vocês, querido. E eu vou tentar ir bem devagarinho para ver se a gente consegue extrair alguma coisa, porque eu entendo que nós podemos extrair daqui alguma lição para a nossa vida, tá bom? Um entendimento a respeito do viver cristão. Bom, então ele aparentemente está dizendo algo que é improvável e muito perigoso, né? E o que ele está dizendo é que ele não é responsável pelas suas ações. É lógico que não é isso que Paulo quer dizer, querido. O ponto central aqui é que o seu fracasso, tá, em não pôr em prática o que ele deseja fazer, mostra que há algo além dele mesmo envolvido nessa situação. Existe algo além de Paulo nessa situação. Novamente, veja, querido, porque, versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu. Tem alguém fazendo isso em Paulo. Tem um terceiro, um ator aqui extra. Tá bom? Irmãos, eu peguei para ler, mas é muito grande. Um escritor, ele falando sobre batalha espiritual, né? Deixa eu tentar lembrar o nome do cara aqui. Deu um branco aqui. Como eu não estou lendo ele frequentemente, me foge o nome do cara. Mas ele descreveu uma espécie de diálogo baseado aqui em Romanos 7, aqui, nesse texto que nós estamos estudando aqui, tentando mostrar para a pessoa que estava vivendo em luta espiritual, porque ele sabia o que tinha de fazer, mas ele não conseguia fazer aquilo que ele sabia, aquilo que ele queria, aquilo que Deus queria dele, né? E aí ele entrou num mar de condenação e de autoacusação por causa do seu pecado, e o cara fez uma espécie de diálogo com ele para mostrar que nessa conversa aqui há um ator que não é o próprio Paulo, entendeu? Ou o homem que ele está descrevendo. Há alguém que está agindo na vida de Paulo, que esse alguém não é ele mesmo. Não é ele mesmo. E eu queria tratar disso contigo, querido. Vamos ver aqui, como é que Paulo chegou a essa dedução, querido? Como é que ele chegou a isso aqui? É como se Paulo estivesse falando, olha, o que eu acabei de dizer levanta um problema. Aqui estou eu, dizendo que o que eu faço, eu não quero fazer. Não é da minha vontade fazer. Eu não aprovo isso. Eu estou de acordo com a lei que o condena. Você percebe a situação? O que eu faço, eu não quero fazer. Não é da minha vontade fazer isso. Eu não aprovo o que eu estou fazendo. Na verdade, eu aprovo a lei, eu concordo com a lei, eu sei que a lei condena essas coisas, mas eu também condeno isso. No entanto, eu estou fazendo. Então surge imediatamente uma questão. Por que eu ajo dessa forma? Porque mesmo sabendo que essas coisas são erradas, mesmo não querendo, eu continuo fazendo. Você percebe? É uma questão de lógica. É um pensamento que está sendo desenvolvido. Esse homem aqui, seja ele Paulo ou quem quer que seja, sabe que a lei não é responsável pelo seu pecado. E ele sabe que não quer fazer essas coisas que está fazendo. Ele acredita que elas são erradas. Ele reprova essas coisas. Mas apesar disso, ele continua praticando elas. Portanto, a questão que fica é: quem ou o que é responsável por isso? Como é que essa situação acontece? Aqui, querido, eu vou tentar ler para vocês esses personagens que eu já falei: Douglas Moo, Charles Rodger e também Calvino, tentando explicar esse versículo 17. Porque a resposta para essas perguntas que eu fiz estão todas no versículo 17. Vamos voltar para as perguntas, tá bom? Para as questões. É importante que você tenha em mente, querido. Esse homem, ele sabe que a lei não é responsável pelo pecado dele. Ele tem consciência de que o que ele está fazendo é errado. Ele sabe que é errado, ele sabe que a lei condena. Ele também concorda com a lei, condena isso,
né? No entanto, ele continua fazendo. A pergunta é, quem é o responsável? Quem é que está fazendo isso nesse homem? Paulo diz, quem faz isso não sou eu. Então, quem é, na verdade? Aí vamos ler o que esses comentaristas escreveram a respeito desse versículo 17. Douglas Moore, ele diz assim, olha, Paulo raciocina que deve haver mais um ator no drama, mais um fator que interfere em seu desempenho de fazer o que deseja. Esse outro fator é o pecado que habita nele. O pecado não é um poder que opera fora das pessoas, levando-as a fazer o que ordena. Ele reside no próprio ser, habitando nas pessoas, dominando-as como um senhor a seu escravo. Por causa desse poder do pecado que habita em mim, Paulo se frustra na execução do que ele sabe que é a boa vontade de Deus. Portanto, Paulo não transfere a responsabilidade de fazer o que é errado do indivíduo para uma influência externa. Veja, ele está dizendo assim, olha, Paulo sabe que o que ele está fazendo é errado, mas ele não está colocando, não está transferindo a culpa para alguma coisa, tá? Ele acredita essa responsabilidade àquele poder, só um instantinho, ele acredita essa responsabilidade àquele poder dentro da pessoa que a leva a fazer o que é errado. Por causa de nosso envolvimento no pecado de Adão, o pecado reside em todas as pessoas. E aquelas que não estão em Cristo, como o judeu debaixo da lei, o que Paulo foi no passado, não podem, em última análise, resistir ao pecado. Assim, elas são incapazes de fazer o bem que Deus exige dela. Então, para esse autor, o que está acontecendo aqui, o homem que Paulo está descrevendo aqui, é um judeu que está vivendo debaixo da lei. Tá? Ele conhece a lei, ele sabe o que a lei exige dele, mas ele não consegue fazer aquilo que a lei manda. Para ele, para Douglas Moore, esse homem aqui é esse judeu que está debaixo da lei. Ponto, tá? Agora vamos ver aqui Charles Roger. Esse ator externo é o pecado, nós já vimos, tá bom? Então o que está causando isso é o pecado. Mas o homem que está vivendo essa situação é o judeu debaixo da lei. Vamos lá. Charles Roger, ele diz o seguinte, olha, disse isso para mostrar a medida e o poder do pecado interior que está além do nosso próprio poder e está além do poder da lei de eliminar ou controlar eficazmente, né? Esse sentimento de desamparo não é apenas compatível com um senso e um reconhecimento de responsabilidade, mas sempre é encontrado vinculado à genuína autocondenação e penitência. Há, em geral, poucos indícios mais fortes de ignorância do poder e do pecado do que a afirmação confiante de nossa capacidade de resisti-lo e subjugá-lo. O que ele está dizendo é o seguinte, quem acha que pode resistir ao pecado e subjugar o pecado, né, ele é ignorante, entendeu? Ele desconhece o poder do pecado, é o que ele colocou bem aqui. Paulo gemeu sob a escravidão do pecado, como se estivesse preso no repugnante abraço de um corpo de morte. Portanto, o objetivo do apóstolo não é pedir desculpas pelo pecado, e sim mostrar que a experiência detalhada no versículo 15 é coerente com o fato de ele ser cristão. Se for verdade que eu realmente aprovo e amo a lei e desejo ser conformado a ela, não sou mais escravo voluntário do pecado. Quanto à profundidade e ao poder do pecado original, deve ser atribuído o fato de que eu não estou totalmente liberto de sua influência. Obviamente, isso está conectado com o propósito principal de toda a passagem, pois se o pecado permanece e exerce seu poder, apesar da nossa desaprovação e apesar de todos os nossos esforços, está claro que devemos procurar a libertação em algo fora de nós mesmos e que o mero poder perceptível da lei não pode remover o mal. Sintetizando, esse homem ele é um crente, tá? Mas ele precisa buscar ajuda. Não fica claro essa ajuda fora, se ele está falando de Cristo ou de alguma outra coisa. Você percebe? Isso aqui é o comentário de Charles Roger a respeito disso aqui. Você lê e você não entende muita coisa. Você entende que ele está falando de um crente, entendeu?
Ele está dizendo que o texto aqui confirma aquilo que foi dito lá no versículo 15, de que essa pessoa é um crente, porque ele está lidando com problemas, ele reconhece o pecado, reconhece a lei, mas ele não apresenta uma solução nem nada, ele só traz isso como comentário. Agora o Calvino, queridos, olha, ele diz assim, esta não é a súplica de uma pessoa que está a desculpar-se. Nesse sentido, ele lembra um pouco o que o Rod diz, tá bom? Não é a súplica de uma pessoa que está a desculpar-se, como se não fosse culpada, né? À semelhança de tantos vadios que acreditam que possuem uma defesa justa com que cobrir seus atos de perversidade ao atribuí-los à carne. Ele está dizendo o seguinte, olha, Paulo não está se desculpando, como muitos têm feito, dizendo que isso é obra da carne, né? É o crente carnal, ele fez isso porque é um crente carnal. Aí ele coloca a culpa do seu pecado na carne. Paulo não está pedindo desculpa, Paulo não está se desculpando por isso, tá? É o que ele coloca aqui. Ao contrário, é uma declaração da extensão da desarmonia existente entre suas inclinações espirituais e as de sua carne. Há uma luta entre as inclinações espirituais de Paulo e a carne. Porquanto, os crentes são trazidos à obediência a Deus com um tal fervor de espírito que chegam a negar a sua própria carne. Essa passagem é também uma prova clara de que Paulo está aqui abordando somente a pessoa que já foi alcançada pela regeneração, ou seja, é alguém salvo. Enquanto o indivíduo conservar sua natureza não transformada, sendo sempre ele mesmo, deve ser com razão considerado como corrupto. Porém, Paulo nega aqui que fosse completamente possuído pelo pecado. Ele, de fato, se isenta da servidão ao pecado. Este permanece somente em uma parte da sua alma, quando se esforça em direção à justiça de Deus e aspira a adequar-se a ela desde o profundo do seu coração, dando prova que, de fato, a leva inscrito dentro de si. Aqui há uma coisa interessante. Calvino está dizendo uma coisa interessante, que esse reconhecimento da lei, que essa luta, né, eu faço o que eu não quero, eu detesto o que eu estou fazendo, isso diz Calvino que é algo que permanece em apenas uma parte da sua alma. Soa estranho, querido, mas como eu já estudei bastante sobre isso, e eu vou falar dessa questão agora, eu não sei se é isso exatamente que Calvino está querendo dizer, mas eu entendi dessa forma, tá bom? Porque o que nós vamos estudar daqui por diante agora é o seguinte, Paulo está retratando aqui a luta no homem, tá? Que está vivendo em pecado, mas não concorda com o seu pecado. Na verdade, ele entende que a lei é boa, que a lei condena o seu pecado, ele sabe disso, concorda com isso, no entanto, não consegue se libertar e viver aquilo que ele sabe que é o certo. Essa luta retratada por Paulo aqui, ela diz respeito ao ser humano, né? Só que, eu não quero adiantar o que eu não vou adiantar, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o meu texto, tá bom? E eu vou tentar explicar isso para vocês de maneira mais minuciosa. Repito, isso não é fácil, queridos, não é fácil. Voltando, né, para a nossa pergunta, lembra lá? Quem é o responsável? Como é que acontece essa situação? Lloyd Jones diz que a resposta de Paulo a essa pergunta é uma das coisas mais ousadas e mais profundas jamais ditas. É uma das declarações mais assombrosas de toda a Bíblia. E qual é a resposta? O que é que está acontecendo? Quem é o responsável? Como é que essa coisa acontece? Paulo diz, já não sou eu que faço, mas o pecado. A resposta é essa. O que está provocando isso, o responsável por isso, é o pecado que habita em mim. Essa é uma dedução que ele está fazendo. A dedução que Paulo faz aqui vem dos versículos 15 e 16. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. E na sequência, neste caso, está vendo? Ele está deduzindo, já que é assim, então já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. É uma dedução lógica. Não tem para onde fugir, não poderia nem ser diferente. Esse homem sabe que a lei de Deus é boa, que aquilo que ela ordena é bom e é perfeito, tá? Ele quer obedecer, mas não consegue. Ele não consegue.
Ele não consegue fazer o que é certo. Por isso, porque ele não consegue fazer o que é certo, ele detesta o que faz. Portanto, o problema não é a lei. E ele odeia. Como é que a gente explica essa situação, querido? Irmãos, a resposta é exatamente essa, querido. É que deve haver um ator nesse drama, né? Algo que está interferindo no desempenho desse homem. E nesse caso, querido, nesse caso aqui, o ator é o pecado. É o pecado que está agindo. Irmãos, na semana que vem eu vou trazer uma palavra sobre o pecado. Que, na verdade, isso que eu vou colocar para vocês aqui hoje, querido, é de uma profundidade. Quando eu vejo assim, eu digo, meu Deus do céu, há uma luta muito grande, irmãos, no mundo espiritual com relação a isso. Porque a igreja não entende isso. Porque as pessoas não conseguem compreender. Veja o que Paulo está dizendo, querido. O que eu quero fazer, eu não faço. Na verdade, eu detesto o que eu estou fazendo. Eu sei que o que eu estou fazendo é errado e eu odeio isso. Por que eu odeio isso? Porque eu sei que isso a lei condena. Porque eu sei que isso contraria a vontade de Deus. Porque eu sei que isso contraria a lei de Deus. Mas ele não consegue se libertar disso. Ele sabe que a lei é boa, ele concorda com isso, mas ele continua fazendo aquilo que ele sabe que é errado. Como é que você explica isso? Paulo diz: não sou eu que estou fazendo, é o pecado em mim. O pecado é colocado aqui como não vou, a palavra ator é muito superficial, né? Paulo está colocando aqui que existe um poder dentro do homem tão forte, tão poderoso, que o homem não tem condição de lidar com ele. E o pior de tudo é que esse poder está dentro do homem. As pessoas têm uma percepção errada de que o pecado é alguma coisa externa. O Paulo está dizendo, o pecado está dentro do homem, na alma do homem. E ele escraviza o homem, e ele domina o homem. O homem é um capacho, o homem é um escravo, entendeu? O pecado é um tirano, é um ser dotado de poder e que mantém o homem escravo. É o que ele está colocando aqui. Assustador isso, querido. Assustador. O grande desafio, querido, do estudante da Bíblia é responder a seguinte pergunta: o que o apóstolo quer dizer com quem faz isto não sou eu, mas o pecado que habita em mim? Irmãos, a gente precisa entender. Novamente, querido, olha, ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Quem seria o eu nos dois versículos, querido? Será que Paulo está falando da mesma coisa nas duas citações? Lord John diz que não. Lord John diz que o primeiro eu refere-se à personalidade completa, ao homem que está falando, ao homem que está agindo, ao homem completo, como um todo. Mas no que diz respeito ao segundo eu, esse não se refere mais ao homem completo. Agora não é mais a personalidade integral que está falando. Agora ele está falando só de uma parte do seu ser. Lembra do que Calvino diz? Uma parte da alma. Que parte é essa? A parte desse homem que agora é capaz de reconhecer o caráter espiritual da lei. Por alguma razão, esse homem foi iluminado para entender a lei. Agora ele sabe o que a lei diz. Agora ele compreende as implicações da lei. Agora ele concorda com a lei, mas ele não consegue se libertar disso. Mesmo sabendo o que a lei exige dele, e eu não estou falando apenas, querido, de um conhecimento intelectual. Não matarás. Bom, eu sei disso, mas não, estou falando de um entendimento espiritual mesmo, de alguém que foi iluminado para compreender a lei. No entanto, ele não consegue corresponder a ela. Parece complicado, não parece? É como se o homem estivesse dividido em duas partes. Uma, o ser como um todo, tá? A sua personalidade integral, todo o seu ser, e uma outra parte, né? Aqui, que é a parte desse homem que foi capaz, que foi iluminado, que compreende o caráter espiritual da lei. Parece complicado? E de fato irmãos, o texto é difícil. O eu parece o mesmo em ambos os casos, porém não pode ser. Eu faço, aí está o homem, né, a personalidade atuando, sim, mas eu não quero. Aí está uma parte especial do homem, a parte que concorda com a lei. Uma parte faz, a outra diz, não concordo com isso.
como se o homem estivesse dividido, como se ele tivesse dupla personalidade. Seria errado afirmar, querido, que a partir do versículo 16, Paulo introduz uma espécie de dualidade na personalidade desse homem que ele vem descrevendo? E eu gostaria de tratar disso contigo. E eu não vou nem avançar, só vou tratar dessa questão contigo. Porque nós estudamos um pouco disso quando nós estávamos em Romanos 6. Romanos 6,6 diz assim, olha, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Quando nós estudamos o sentido de corpo do pecado, querido, nós lidamos com algo muito semelhante ao que nós estamos estudando aqui. Na verdade, na explicação desse texto, nós passamos por todos esses versículos que nós estamos lendo aqui agora, tá? E eu vou fazer isso contigo, eu vou recapitular um pouco daquilo que eu ministrei lá, porque eu acho que isso vai lançar uma luz muito grande a respeito do que Paulo está dizendo aqui. A pergunta que eu fiz é, seria errado afirmar que a partir do versículo 16, Paulo introduz uma espécie de dualidade na personalidade desse homem que ele vem descrevendo? Porque é disso que nós estamos tratando aqui. Há, diz Lloyd Jones, uma espécie de dualidade nesse homem. Vamos ver a explicação de Romanos 6? Lá eu disse o seguinte, Lloyd Jones diz que essa tradução, né, corpo do pecado, não é a mais correta. E ele sugere uma tradução alternativa, para que o corpo do pecado seja anulado e não destruído, como é o texto na revista atualizada, tá bom? Para que o corpo do pecado seja destruído. E aí, Lloyd Jones traz uma tradução alternativa, mais correta, de acordo com o texto bíblico. E essa tradução diz, para que o corpo do pecado seja anulado, né? Seja levado à inércia, seja tornado ineficaz. Não é destruído como está lá, tá bom? E esse corpo do pecado, querido, significa realmente o corpo no sentido físico, no sentido literal, tá bom? Porque isso que é colocado porque boa parte dos estudiosos, e eu li aqui muitos desses estudiosos, né, eu li o Nicodemos, eu li aqui o Calvino, eu trouxe aqui tantos outros, eu trouxe o Rhodes aqui também novamente, falando desse corpo do pecado como se fosse algo figurado, né? E Lloyd Jones, não é figurado, é físico mesmo. A ideia é essa. Aí ele vai mostrar isso, que todo o contexto, capítulo 6, 7 e 8, Paulo sempre se refere ao corpo físico, e é isso que eu vou mostrar a vocês, tá bom? E enquanto eu vou mostrar isso, provar que o corpo do pecado aqui é uma referência ao corpo físico, nós vamos lidar com como é que eu chamei aqui, na verdade? Essa dualidade na personalidade do homem que Paulo vem descrevendo aqui, tá bom? Então, olha só, no versículo 12 do capítulo 6, 12 e 13, Paulo diz assim, não reine, portanto, em vosso corpo mortal, tá vendo aqui? Corpo mortal aqui é o nosso corpo físico, tá bom? Não reine, portanto, em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo, novamente uma referência ao corpo físico, ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. A ideia básica é que quando Paulo fala do corpo, aqui no capítulo 6, 7 e até no 8, ele está falando do corpo no sentido literal. Olha o versículo 19 do capítulo 6. Falo como um homem por causa da fraqueza da vossa carne, da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros, partes do corpo, né, para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros de novo para servirem à justiça para a santificação. Ele está falando do corpo físico, tá bom? Agora, 7,16, 16 e 17, que é o texto que nós estamos estudando. Ora, se faz o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim.
Preste bem atenção, querido, na distinção que Paulo faz aqui. Não sou eu que faço. E quem é que faz? O pecado que habita em... Olha que coisa interessante, né? Não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Só preste atenção, há uma distinção bem clara aqui entre o mim e o... Olha, do que é que Paulo está falando? Quando a gente volta para o versículo 15 do capítulo 7, a gente percebe novamente o que Paulo está colocando aqui. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, é o mesmo contexto, querido. Quando faço o que detesto, não sou eu que faço, mas o pecado que habita. Ora, se não sou eu que faço, mas é o pecado que habita o meu corpo. Parece que então ele está descrevendo uma espécie de dualidade no ser humano. Há o corpo e há alguma coisa além do corpo. Eu vou já chegar nesse ponto, tá bom, gente? Olha como é que o Paulo desenvolve esse pensamento. Ele, é lógico, a intenção aqui no nosso texto lá de Romanos 6 é explicar que o corpo é físico. Mas como a gente está estudando aqui em Romanos 7:17, né, a questão da dualidade, vocês vão perceber de maneira mais clara essa dualidade agora. Olha só, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no meu corpo, tá bom? Não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Parece confuso, não parece? Primeiro Paulo diz, em mim não habita bem nenhum. Depois ele diz, o querer o bem está em mim. Se em mim não habita bem nenhum, como é que eu posso querer o bem? Você percebe? O primeiro mim é a referência a alguma coisa que é diferente do segundo. Gente, isso é bem curioso e eu gostaria que vocês entendessem porque isso vai lançar muita luz sobre essa questão da dualidade. A minha questão aqui é a dualidade no homem a quem Paulo está descrevendo. Novamente, observe, porque eu sei que em mim, aí ele faz questão de explicar, né? Isto é, na minha carne, ou seja, no meu corpo, né? Porque no meu corpo não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim. Que loucura, irmãos. Ele está distinguindo esse primeiro mim, que diz que é o corpo, do segundo mim, que ele não diz o que é exatamente. Até agora ele não diz o que é esse mim. Vamos lá. A confusão é exatamente essa, né? Em mim não habita bem nenhum, e o querer, o bem está em mim. São duas situações. O primeiro mim é uma referência ao corpo. O segundo, a gente não sabe ainda o que é, tá bom? Vamos lá. Olha, queridos, eu sei que isso pode dar um nó na tua cabeça, por isso que eu espero que a gravação preste, porque eu vou publicar essa mensagem amanhã, e se você tiver dúvida, eu quero que você volte lá outra vez. E se você tiver dúvida ainda, venha na semana que vem, porque eu vou continuar expondo o texto, porque eu tenho consciência da dificuldade que é. Como eu já li, como eu já estudei, como eu já gastei horas e horas pesquisando, entendeu? Essa dualidade que Paulo descreve é muito, muito clara, né? Eu só não quero me precipitar em falar, mas primeiro ele fala do corpo, dos membros do corpo como um todo, a personalidade dele. Mas aí depois ele fala de um outro eu, que não é mais o mesmo corpo que ele está falando, entendeu? É uma outra coisa, que até agora no texto ele ainda não disse o que era. Então vamos lá. Eu vou praticamente ler o que eu escrevi. Considero isso realmente muito importante e acho que não é difícil entender o apóstolo. Quando ele diz que em mim não habita bem nenhum, ele faz questão de explicar que ele está falando do corpo. Olha o texto, porque em mim, isto é, na minha carne, ou seja, no meu corpo, tá bom? Ele está explicando. Então, novamente, quando ele diz que em mim não habita bem nenhum, ele faz questão de explicar que está falando do corpo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, tá? Entretanto, ao dizer que o querer o bem está em mim, ele não está mais falando do corpo. Tanto é assim que ele vai, né, praticamente repetir o que ele disse no versículo 17. Olha só agora o versículo 20, do 21 até o 23 aqui. Olha o que Paulo diz.
Mas se eu faço, o versículo 20 praticamente repete o 17, tá bom, gente? Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, e sim o pecado que habita em mim. Ou seja, o pecado que habita o meu corpo. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal, né, do que o pecado reside em mim, no meu corpo. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de... Queridos, aqui vem uma chavezinha muito... O primeiro mim é uma referência ao corpo. O segundo é uma referência a esse... Agora, a dualidade da personalidade desse homem que Paulo está descrevendo está completa. Ele tem um corpo com todos os seus membros, mas ele tem um homem interior. Olha só, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O drama é, mas vejo nos meus membros, nos membros do corpo, ele está vendo, esse homem interior está vendo nos membros do seu corpo outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, é a segunda forma que ele se... Primeiro, vou até sublinhar aqui, primeiro ele chama isso de homem interior, bora, meu filho. E depois ele chama isso de lei da minha mente. É uma referência à mesma coisa, tá bom, gente? Lei da minha mente. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, ou seja, nos membros do meu corpo, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Eu já disse a vocês, querido, Deus nos libertou do pecado, no sentido de que nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não é mais um senhor tirano que nos governa. Não é. O poder do pecado foi quebrado pela morte de Jesus, pelo sangue de Cristo. Então nós somos libertos desse poder do pecado. No entanto, mesmo liberto do poder do pecado, o pecado ainda habita o meu corpo. Eu usei, quando eu falei sobre isso, gente, aqui seria interessante resgatar ministrações anteriores, porque eu preguei sobre isso exaustivamente no capítulo 6. Há uma analogia para descrever essa situação. Quando Deus tira o povo do Egito, né, ali é uma alusão, ali é um paralelo muito interessante sobre salvação, querida. Deus libertou o povo do Egito, né, salvou o povo do Egito e levou esse povo para a terra prometida. Quando Deus chega na terra prometida com o seu povo, ele não tira os moradores todos da terra prometida. Ele deixa os moradores, parte dos moradores, para quê? Diz lá o texto, para testar, para habilitar aquele povo a viver a guerra, entendeu? A questão é a seguinte: Deus tira o povo, liberta o povo, leva para a terra prometida, mas ele poderia muito bem eliminar todos os inimigos da nação de Israel e colocar o povo livre, mas Deus decidiu, por alguma razão, deixar esses inimigos no meio. Esses inimigos estavam ali, querido, para tratar com o povo de Deus. Eu imagino. É lógico que aqui eu estou supondo, eu não vou ter texto bíblico para respaldar o que eu estou falando, mas eu imagino que Deus nos liberta do pecado, Ele quebra o poder do pecado, nos tira do império das trevas, do reino do pecado, nos transporta para o reino da graça, mas Ele permite o pecado ainda em nós. Pastor, com que motivação? Por que Deus fez isso? Não sei, irmãos, mas eu suponho que o pecado em nós é para trabalhar o nosso caráter. É para nos fazer crescer. É para nos fazer homens e mulheres de Deus parecidos com... Não robôs, mas homens com vontade, homens que conhecem a Deus, que amam a Deus, que querem agradar a Deus, que vão lidar com o pecado, que vão lutar contra o pecado, não sozinhos mais, porque o Espírito habita em nós, mas nós vamos lutar. E essa luta, querido, essa guerra contra o pecado nos habilita a crescer, a evoluir, a progredir espiritualmente, entendeu? A avançar espiritualmente. É uma suposição, não sei se é isso, mas o fato é
que mesmo libertos do pecado, o pecado ainda habita o nosso corpo. Curioso, né? Então, duas coisas aqui para a gente não perder de vista. Todas as referências ao corpo estão no sentido literal, físico. E a segunda questão é que existe uma distinção clara entre meu eu, chamado aqui de homem interior, e o meu corpo. Isso é fato. Isso é fato. Essa dualidade de que Paulo está falando aqui em Romanos 7,17, é essa dualidade entre o corpo e o homem, ou a lei da minha mente, como Paulo diz aqui. Olha o versículo 24, irmãos. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse corpo dessa morte aqui, querido, é o corpo cujos membros estão fazendo isso comigo, estão me arrastando para baixo, entendeu? Esses membros que o pecado ainda habita, fica me puxando para baixo, me arrastando para baixo. Por isso que é um corpo do pecado, né? Quem me livrará do corpo dessa morte, na verdade, é um corpo de morte. Porque os meus membros, pelo pecado habitar nele, me puxam para baixo. E nosso desafio como homens e mulheres de Deus, querido, é oferecer esse corpo. Irmãos, eu vou ler o texto. Isso vai fazer tanto sentido para vocês, querido. Romanos 12. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Se há uma luta, irmãos, se os membros do meu corpo são habitados pelo pecado, se o pecado está fazendo guerra contra o meu homem interior, contra o meu espírito, contra a minha alma, sei lá o nome que a gente dá para isso, entendeu? Então, o que me cabe, porque isso aqui é a aplicação de tudo aquilo que Paulo vem ensinando anteriormente. O que me cabe, como homem de Deus, pela graça de Deus, é que eu ofereça o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E como é que eu ofereço esse sacrifício? Paulo explica, não vivendo de acordo com os padrões deste mundo. Esse é o sacrifício. Paulo usa uma expressão que eu imagino que ele esteja se referindo a isso. Ele diz que ele esmurrava o seu próprio corpo, querido. Isso é esmurrar o corpo, é fazer morrer o corpo, irmãos. É fazer morrer a carne em nós, a nossa natureza pecaminosa em nós, para que a gente sirva a Deus. Só o homem que tem o Espírito habitando dentro dele pode fazer isso. Se um descrente não faz isso, querido, ele não tem esse tipo de luta. Irmãos, eu estou olhando aqui o tempo, já passou de 9 horas, misericórdia. Então vamos lá, vamos finalizar. Essa dualidade no homem que Paulo vem descrevendo aqui no versículo 16 e 17 é uma referência ao corpo e a esse homem interior. Há uma parte dentro de mim que foi alcançada, que foi iluminada, que sabe que a lei é boa. Essa parte dentro de mim olha para o que eu estou fazendo e não gosta. Ele não quer fazer. Ele não tem prazer nisso, mas ele não consegue evitar. Continua o dilema. Quem é esse homem, gente? Que experiência é essa? É um cristão cheio do Espírito Santo? Não pode ser. É um descrente? Não pode ser. Quem é esse homem? E aí nós vamos continuar estudando para ver se a gente chega e descobre quem é esse cidadão, tá bom, querido? Por hoje é só. A gente continua na semana que vem. Vamos nos colocar de pé, por favor?